Tá sendo. Mas hoje você tá na internet, você acha que isso vai ser consolidado? Porque assim, os clubes Sim. cada vez mais transmitem... hoje os clubes do Rio de Janeiro, principalmente, jogos de base, jogos de modalidades olímpicas. Mas você acha que em algum momento... Nós já temos os 4 com as suas TVs transmitindo jogos, né? Jogos de base, principalmente, não tem direito, né? O direito normalmente Ainda é da ainda FERJ, não. eles... Mas a partir do momento que vem aí novos contratos com a lei do mandante... Era isso que eu te perguntar. Você acha que é um caminho essa coisa de transmissão em TV de clube? Já é um caminho. E você acha isso viável? Porque assim... Acho. Que transmissão em TV de clube, e aí eu posso falar melhor que ninguém, tem aquela coisa de, pô, você tá segmentada pra um grupo, não sei o quê. Sim. Mas a partir do momento que você vai transmitir pros dois times, igual foi a final do Campeonato Carioca de 2020, pode ser? Que Sim. quebrou o contrato, foi pras TVs de clube? Exato. É uma coisa um pouco complicada, né? Porque assim, se você tá passando aquele jogo exclusivo, a galera do Flamengo vai te ver, a galera do Fluminense também. Sim. Não é como... E você tá numa TV de ser identificado, você tem... Claro. Você veste a camisa. Como é que você enxerga isso tudo assim? Eu acho que é o seguinte, cara... Vai demandar não é um profissionalismo, mas... Eu acho que os influencers, né? Os youtubers, eles deram uma guinada e abriram um novo caminho dentro do jornalismo esportivo. Por quê? Porque antes, o torcedor, ele tinha a mídia tradicional para acompanhar o noticiário do seu time, né? Muitas vezes ele concordava, muitas vezes ele discordava, mas ele não tinha um outro roteiro para seguir uma outra alternativa, né? Hoje em dia, a partir do trabalho dos influencers, e todos os grandes clubes têm os seus influencers com relevância, o torcedor ele encontra um caminho que ele quer ouvir. Ele encontra uma linguagem parecida com a que ele tem. E muitas vezes o cara fala as coisas que ele gostaria de falar e que ele não vai encontrar na mídia, digamos, mais tradicional, numa mídia neutra, digamos assim. Então, acho isso muito interessante, porque o público ele vai ter um poder de escolha muito maior. O cara torce para um time. Ele pode escolher um modelo de transmissão tradicional, que muita gente gosta, ou ele pode curtir uma transmissão voltada para o time dele. O que eu acho mais importante no trabalho das TVs de clube, e isso vai ser fundamental para que o estabelecimento, né, para que se consolide esse tipo de transmissão, tem que existir um profissionalismo ali, né? Não é porque você está representando um clube naquela transmissão que você tem que agir 100% como um torcedor. Você será muito mais torcedor do que numa transmissão tradicional, porém você tem que ser profissional e não pode distorcer os fatos, né? Por exemplo, ontem na transmissão da Vasco TV, que você estava fazendo, tem que ser dito que o Vasco estava jogando muito mal, que a partida do Vasco era um horror, né? E que o Payet conseguiu um gol que realmente deixou o Vasco numa situação muito boa para permanecer na primeira divisão. Você não pode distorcer isso de maneira nenhuma. Se foi pênalti contra o seu time, você tem que falar. Se o gol que o seu time marcou estava impedido, você tem que falar. Então, eu acho que essa é uma marca importante do trabalho das TVs de clube. Não é porque é de um clube e está vestindo uma camisa que você vai ser 100% torcedor. Você pode ser torcedor, mas ter alguns princípios corretos, como não distorcer os fatos. E o que estiver acontecendo, você tem que falar. É isso. E tem que evitar também uma coisa daquele nós e eles, né? Assim, nós que eu digo, por exemplo, tudo pro seu clube e nada pro adversário, até porque seu time não joga sozinho, né? E outra coisa que o torcedor faz muito, e que infelizmente em alguns canais eu percebo isso e acho totalmente errado, você ofender a instituição rival. Você não pode fazer isso, porque você é um veículo de comunicação oficial do clube. Então, a partir do momento que você se comporta desse jeito, é um canal de comunicação oficial do clube que está ofendendo a instituição adversária. Então, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. E eu já presenciei isso. E acho lamentável. Então, esse é o ponto.
A partir do momento que existir uma transmissão profissional, e acho que muitas já vêm conseguindo fazer isso, uma transmissão profissional, mas com paixão, com envolvimento com aquele time, mas que não seja uma transmissão distorcida, eu acho que é um caminho sem volta. A gente vive cada vez mais na sociedade a segmentação. E na comunicação mais ainda. Os nichos estão sendo descobertos, então o torcedor ele hoje tem a opção de acompanhar a TV do clube dele ou a TV fechada, a TV aberta, que ele já está acostumado a acompanhar. Eu acho isso ótimo. E tem uma outra vantagem para todos nós aqui que trabalhamos com isso. Abre o mercado de trabalho de maneira absurda, né? E como é que você enxerga? Porque a gente já viu, eu pelo menos já vi isso acontecer algumas vezes, acho que você também, nas tribunas de imprensa. Porque hoje, com a presença dos influenciadores, dos caras que influenciam aqueles clubes, eles fazem transmissão muito parecida com o rádio, né? Certo. Essa coisa de transmitir o jogo, sei o quê. Uma coisa que não acontecia, sei lá, 10, 15 anos atrás, pelo menos como hoje, em profusão, comemoração de gol nas tribunas. Como é que você enxerga isso? Porque, assim, Não acho legal. tem uma linha tênue, né? Eu não acho bacana. Eu não acho bacana. Você não gosta? Eu acho que o influenciador, ele ali, ele está trabalhando. Então, por mais que ele seja um torcedor declarado daquele time e esteja falando só para aquele público, ele comemorar efusivamente, como se ele estivesse na arquibancada, num local que é de trabalho, eu não acho correto. Eu acho que ele tem que se conter. Pode comemorar, mas não precisa gritar, xingar o adversário, o famoso chupa, vai tomar suco de caju, que eu já vi fazer isso. Eu acho que isso não é legal e tira a credibilidade, entendeu? E você acha que tem um certo... Você acredita nesse certo decoro, entre aspas, na tribuna de imprensa, com uso de palavrão, até mesmo com essa coisa de comemoração? Você acredita um pouco nisso? Você é mais puritano, entre aspas? Eu tô me lembrando aqui da tribuna de imprensa do século passado, quando eu comecei ali, 1989, 1990, eu ia pro Maracanã muitas vezes para assistir jogos na tribuna de imprensa. E era engraçado, porque às vezes alguns colegas nossos, eles vibravam nos gols, e aí eles eram advertidos por funcionários da Sérgio na época. Não era permitido isso, né? Atrás do gol o repórter vibrava, e muitas vezes ele era advertido, também sofria uma punição. Hoje não pode ficar no campo, aquela coisa toda. Então eu venho dessa escola. É claro que é um tempo diferente, com reações diferentes, todo mundo tem o direito de se manifestar, vivemos uma democracia. Mas, sei lá, eu acho que é uma questão de postura, até mesmo de ética. Porque o que eu acho é que você tem que ter um limite. Você não precisa, por exemplo, como eu já vi, você é um youtuber, um influencer, o seu time faz um gol, aí você vira pro camarote que tá em cima de você e você provoca alguém do adversário que você fez um gol. Eu acho isso errado. Isso é uma posição, uma postura de um torcedor. E quem é influencer e youtuber, ele tem que entender o seguinte, cara. A partir do momento que ele se torna uma figura pública, um cara conhecido, ele tem algumas responsabilidades. Ele não é somente aquele cara que tem o seu trabalho no dia a dia e que vai pegar ali o seu final de semana ou dia de semana à noite e vai ao Maracanã para se divertir. O cara que trabalhou o dia inteiro no escritório ou no banco e sai do trabalho, vou dar uma relaxada, vou afrouxar o nó da gravata, vou pro Maraca, vou beber um chopp. Esse cara, ele tem todo o direito, sem violência, é claro, de mandar o adversário para a ponte que partiu. Pode, faz parte da cultura do nosso futebol. Agora, o youtuber, ele não é assim mais, cara. Ele não é isso. Até porque ele atinge milhões de pessoas. Ele se torna o representante de uma torcida. Mas essa notoriedade dá a ele algumas obrigações que não são condizentes com uma postura 100% de um torcedor. Ele tem que tomar alguns cuidados. Essa é a minha opinião. Pra gente fechar esse assunto, vou falar mais do Maracanã, que eu acho que é o menos segmentado das tribunas de imprensa, pelo menos que eu vi. Sim. Porque as cativas são muito próximas ali à tribuna, quase no meio, quase a tribuna fica no meio das cativas. Sim. Já em certos momentos. Sim. Você acha que isso acaba
atrapalhando, entre aspas, porque assim, tem tanta vibração de um lado, tanta vibração do outro. Você acha que isso acaba dando uma energia diferente para... eu passei por isso recentemente, né? A tribuna do Maracanã. Porque eu narrei jogos dali, exatamente daquela posição, e foi uma experiência nova, porque eu narrava jogos, narro jogos na televisão, lá dentro da cabine com o vidro. Então você não tem a menor noção dessa situação. Quando você narra ali na bancada, você está exposto a toda essa influência. E sem dúvida que o ambiente, ele interfere no seu trabalho. Claro. Se você está no meio de uma gritaria, no meio de muita vibração, de uma energia pro alto, você vai nesse embalo. E você tem que se conter, né? Você não pode... Porque assim, você tem que pensar no seu trabalho, no lado profissional. Você, acima de tudo, é um profissional que está ali trabalhando. Você tem que vibrar, você tem que passar emoção, mas com limites, né? Se eu quiser torcer, beleza. Eu compro o ingresso e vou para a arquibancada. Aí eu vou torcer pra caramba. Tomo chopp, né? Bota a camisa na cabeça, fico rodando. Beleza, vamos lá fazer isso. Se diverte bem mais, aposto. Muito mais. Quando eu tô trabalhando... Trabalho é trabalho. Mesmo, né, para quem, assim, para os jornalistas youtubers e para quem é só youtuber. Para todos, quem está trabalhando com futebol, com níveis diferentes, ele tem que ter uma postura que não é a mesma de um torcedor, 100%. Eu acho isso. É uma opinião um pouco polêmica, mas eu acho que é por aí. Cara, eu vou te falar que tive outra experiência particular que eu acho maneiro compartilhar. Que eu conheci o futebol de antigamente semana passada. Ah, como é que foi isso? Me conte aí. Eu fui num jogo que não era do meu time. Ah, rapaz. Eu acho que isso é nada mais futebol de antigamente Qual foi do que o jogo? isso. Foi ver Botafogo e Grêmio em São Januário. Rapaz, que partida, hein? Fazia tempo que eu não ia num jogo pra torcer assim, num jogo que eu... Pra sentir a torcida mesmo. Você fica na cabine, tem o vidro... É uma experiência diferente, você pode fazer isso sem dúvida, sem dúvida. Eu falei assim, pô, o jogo é em São Januário, faz tempo que eu não vou ali em São Januário. Com uma torcida diferente, São Januário. Uma torcida diferente, uma coisa que eu nunca vi, vou ali. Legal. E queria ver o Luizito Soares jogar, confesso que... Pô, valeu a pena, hein? Valeu muito a pena. Valeu a pena, que beleza. Depois que o Luizito Soares jogou contra o Vasco em São Januário, não foi tão bem, eu falei assim, pô, não sei quando é que eu vou ter oportunidade de novo de ver o Luizito Soares em campo. Pode ser que só pela TV, porque ele tá indo pro Inter Miami, então, né? eu falei, vou de novo pra ver ao vivo, em loco. Claro. E, cara... Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!